Eles realmente costuravam navalhas nas abas de seus bonés para cegar um inimigo em uma briga de rua? A lenda sussurra que sim, pintando um quadro de calculistas astutos e mortais. A verdade, no entanto, é muito mais suja e patética. A verdade tem o rosto de um garoto de 12 anos, Henry Lightfoot, condenado a 5 dias de prisão por roubar um par de pregos de latão. Não havia império criminoso, não havia planos grandiosos, havia apenas a fome, o frio e a fuligem de Birmingham, uma cidade onde a fumaça das chaminés das fábricas era mais espessa que a moral, e o aço no bolso era mais valioso que a alma. Nas vielas enevoadas do final do século XIX, a vida valia menos que um copo de gin. Você conseguiria sobreviver em ruas onde a lei é um soco inglês na cara? Aqui, a inocência morria ao nascer e as crianças aprendiam a lutar antes de aprender a ler. Suas armas não eram estratégias, mas tijolos, cintos com fivelas de metal pesado e a fúria desesperada daqueles que não têm nada a perder. As ruas de Small Heath e Cheapside não eram um tabuleiro de xadrez para mentes criminosas, eram uma fossa de combate. Gangues de jovens, conhecidas como slogging gangs, não lutavam por território no sentido estratégico. Lutavam pelo direito de andar em uma determinada rua sem serem espancados até a morte. Lutavam por status, um status que era medido em cicatrizes e no medo nos olhos dos outros. O termo Peaky Blinder não nasceu de uma tática de combate com lâminas, uma invenção muito posterior e fantasiosa. Nasceu da aparência. O pique, a aba proeminente de suas boinas, que eles usavam inclinada, quase cobrindo um olho. Blinder era uma gíria local para alguém com uma aparência impecável, impressionante. Eles eram ladrões, sim, mas ladrões com estilo, em meio à miséria cinzenta, um lenço de seda colorido, calças boca de sino e botas de couro polidas eram um ato de desafio, um grito de identidade no meio do anonimato industrial. A violência era o ar que respiravam. Um relatório policial de 1890 descreve uma briga que começou porque um homem olhou para o outro de forma errada. A disputa terminou com um deles tendo o crânio fraturado por um bocal de metal de um cinto. O agressor tinha 14 anos. Esses não eram os anti-heróis da ficção. Eram crianças aterrorizadas e aterrorizantes, produto de uma sociedade que os via como mão de obra descartável durante o dia e como uma praga durante a noite. O álcool barato era o combustível para essa fúria. Pubs e cervejarias eram os campos de recrutamento não oficiais, lugares onde a frustração de uma semana de trabalho de 12 horas por dia em uma fábrica sufocante explodia em violência cega e sem sentido. Um homem poderia ser chutado até a morte por derramar uma cerveja. O que leva um homem a esfaquear seu vizinho por alguns shillings? Fome ou crueldade inata. A polícia, em menor número e muitas vezes mal equipada, lutava uma batalha perdida. Eles eram alvos frequentes e um policial patrulhando sozinho em certas áreas de Birmingham estava cometendo uma forma lenta de suicídio. As gangues não tinham líderes fixos ou hierarquias complexas. Eram fluidas, caóticas. Um garoto, que era o mais forte em uma semana, poderia ser encontrado morto em uma vala na semana seguinte. A lealdade era um luxo que poucos podiam pagar. A sobrevivência era a única moeda que importava. A brutalidade não era uma ferramenta para alcançar um fim, era o próprio fim. Era uma forma de comunicação, uma expressão de poder em um mundo que lhes negava qualquer poder. A crueldade era a sua arte. Eles não planejavam assaltos a bancos. Seus crimes eram mesquinhos, impulsivos e terrivelmente pessoais. Roubar a carteira de um trabalhador, no caminho de casa, arrancar as botas de um homem bêbado
e deixá-lo inconsciente na sarjeta, atacar violentamente um transeunte apenas pela emoção do ato. Um dos primeiros crimes atribuídos a um grupo identificado como Peaky Blinders foi o espancamento de George Eastwood, um homem que ousou tomar um copo de cerveja de gengibre em um pub que não era o seu território. Ele foi cercado, espancado impiedosamente e deixado sangrando na calçada. Seu crime? Ser um estranho. Nas favelas de Birmingham, ser um estranho era um convite para a violência. A cidade era um labirinto de ruas estreitas e sujas, pátios escuros e fábricas que cuspiam fogo e fumaça dia e noite. Era o coração industrial da Inglaterra, um lugar de imensa riqueza e ainda mais imensa pobreza. Para os jovens das favelas, não havia caminho para cima. A educação era um sonho distante. O futuro era a fábrica, a mina ou a prisão. As gangues ofereciam uma alternativa. Ofereciam uma identidade, um senso de pertencimento, mesmo que esse pertencimento fosse forjado em sangue e medo. Usar a boina e o lenço de seda era como vestir um uniforme, declarar ao mundo que você não era apenas mais um rosto anônimo na multidão de trabalhadores. Você era alguém a ser temido. A lenda das lâminas de barbear é persistente porque é cinematográfica, é inteligente. Mas a realidade era tudo menos inteligente. As lâminas de barbear descartáveis só se tornaram amplamente disponíveis e baratas anos depois que os Peaky Blinders originais haviam desaparecido. Suas armas eram muito mais primitivas, canecas de metal, pedras, facas de cozinha roubadas e, acima de tudo, suas botas com biqueira de aço. Chutar um homem caído no chão até seus ossos quebrarem era a sua assinatura. A violência deles não era cirúrgica, era esmagadora. Era a expressão primal de uma raiva que vinha de gerações de pobreza e desesperança. O primeiro sangue derramado por esses jovens ladrões bem vestidos não foi em uma batalha épica pelo controle de um império. Foi em uma briga de bar por um insulto imaginado, em um assalto de rua por um relógio de bolso, em um ataque a um policial que representava uma autoridade que eles desprezavam. Cada ato de violência era um grito contra a indiferença de um mundo que os havia criado e depois os abandonado. Eles eram os filhos bastardos da Revolução Industrial. E seu legado não estava escrito em livros de contabilidade, mas em cicatrizes e relatórios de necrotério. A fumaça das fábricas não apenas escurecia os céus, ela se infiltrava nos pulmões e nas almas, criando monstros a partir de meninos. Eles não eram uma organização secreta, eram uma praga visível. Desfilavam pelas ruas em grupos de 20 ou 30, ombro a ombro, ocupando toda a calçada, forçando os cidadãos a saírem do caminho. Era uma demonstração de poder crua e arrogante. Eles não se escondiam nas sombras, eles eram as sombras que andavam à luz do dia. Seu terror era teatral. A maneira como se vestiam, a maneira como andavam, tudo era parte de uma performance destinada a intimidar. Em um mundo que lhes oferecia apenas o anonimato da pobreza, eles escolheram a notoriedade do crime. A história dos Peaky Blinders não é a história de uma ascensão ao poder. É a história de uma luta desesperada para não se afogar. Cada dia era uma batalha pela sobrevivência e a vitória era simplesmente viver para ver o próximo nascer do sol. Eles eram o sintoma de uma doença social profunda, um espelho que refletia a face feia de uma era de progresso que deixava tantos para trás. Mas essa luta era motivada por necessidade ou por uma natureza inerente à violência? A pergunta fica: o que movia esses garotos? A fome desesperada ou a pura sede de sangue? Deixe sua escolha nos comentários e decida qual demônio era o mais forte.
Mas mesmo nesse mar de fúria anônima, alguns rostos começaram a emergir dos registros policiais, nomes sussurrados com uma mistura de medo e desprezo. Esses não eram os rostos de reis do crime, mas de jovens endurecidos pela rua. Peguemos Harry Fowles, conhecido como Harry Rosto de Bebê. Sua fotografia policial o mostra com um olhar desafiador, quase petulante. Ele foi preso aos 19 anos por roubar uma bicicleta. Um crime banal, quase risível. No entanto, o método de Fowles era qualquer coisa menos risível. Ele e seus companheiros não apenas roubavam, eles atacavam suas vítimas com uma ferocidade desproporcional. A bicicleta não era o objetivo principal. A humilhação e a dor infligidas à vítima eram o verdadeiro prêmio. Depois, havia Ernest Bales, preso por roubar a correspondência de um homem. Em sua foto, ele parece quase um dandy, com seu casaco bem cortado e a boina perfeitamente inclinada. Mas seus olhos contam uma história diferente. Há um vazio neles, a marca de alguém que viu e fez coisas que o separaram do resto da sociedade. E Thomas Gilbert, cujo nome aparece repetidamente nos registros por agressão e desordem. A expressão em sua foto policial é de puro desdém. Esses eram os rostos dos verdadeiros Peaky Blinders, jovens, arrogantes e perigosos. Seus crimes não visavam construir um império, mas sim sobreviver mais um dia e, mais importante, fazer com que sua presença fosse sentida. O estilo era a sua armadura e a sua arma. O vestuário era fundamental para a identidade da gangue. Os lenços de seda, muitas vezes a única peça de luxo que possuíam, eram amarrados firmemente ao redor do pescoço. As calças boca de sino, feitas sob medida, eram projetadas para permitir movimentos rápidos em uma briga. As botas pesadas, com biqueiras de aço ou latão, eram polidas até brilharem, transformando pés em armas letais. E, claro, a boina, usada de forma agressiva, puxada para um lado. Era um uniforme que os distinguia da massa de trabalhadores, com suas roupas gastas e sujas. Era uma declaração de que eles não aceitavam seu lugar no fundo da escala social. Eles podiam ser pobres, mas não seriam invisíveis. Ser um blinder era ser notado. Suas táticas eram baseadas na superioridade numérica e na surpresa. Eles raramente atacavam sozinhos. Um alvo solitário seria cercado por um grupo. O ataque era rápido e brutal. O objetivo era incapacitar a vítima o mais rápido possível. Um golpe na cabeça por trás, seguido por uma saraivada de socos e chutes quando a vítima já estava no chão. Eles roubavam o que podiam: dinheiro, relógios, sapatos, e desapareciam nas vielas escuras antes que a ajuda pudesse chegar. Não havia honra em sua violência. Era predatória, covarde e eficaz. Eles eram os lobos das favelas, caçando os fracos e os descuidados. Os tribunais da época estavam repletos de casos envolvendo esses jovens. As sentenças, vistas pelos padrões de hoje, parecem surpreendentemente brandas. Algumas semanas de trabalhos forçados por uma agressão, que hoje resultaria em anos de prisão. Mas para esses jovens, mesmo um curto período na prisão era uma interrupção brutal em sua luta diária pela sobrevivência. No entanto, também conferia um certo status. Voltar para a rua depois de cumprir pena era um distintivo de honra, uma prova de sua dureza. A prisão não era um impedimento, era um rito de passagem. A vida de um Peaky Blinder era curta e brutal. A ameaça de violência não vinha apenas da polícia ou de gangues rivais, mas também de dentro de seu próprio círculo. As disputas por status ou por uma parte maior do saque de um roubo podiam se transformar em violência mortal. A confiança era uma mercadoria rara. Sua lealdade era para com eles mesmos, em primeiro lugar.
Em um mundo onde a vida era barata, a traição era uma ferramenta de sobrevivência comum. Um amigo em uma noite poderia ser um inimigo mortal na manhã seguinte. O crime não cria laços. Ele os corrói até que não sobre nada, além de medo e suspeita. Eles não eram revolucionários lutando contra um sistema opressor. Eram parasitas que se alimentavam da sua própria comunidade. Suas vítimas não eram os ricos industriais que viviam em mansões nos subúrbios. Eram os seus próprios vizinhos, os trabalhadores que ganhavam um salário miserável nas mesmas fábricas que eles evitavam. Eles roubavam dos pobres porque os pobres eram alvos fáceis e acessíveis. Essa é a verdade desconfortável que o mito romântico esconde. Os Peaky Blinders não eram Robin Hoods, eram o medo que um trabalhador sentia ao caminhar para casa no escuro com o pagamento da semana no bolso. A banalidade de seus crimes é o que é mais chocante. Não há nada de glamouroso em espancar um homem por alguns trocados. Não há nada de heróico em aterrorizar uma comunidade que já vive no limite. A sua história é um lembrete de que o mal, na maioria das vezes, não é grandioso ou sofisticado. É mesquinho, sujo e nasce da desesperança. A máscara da moda e do estilo mal conseguia esconder a natureza bestial que estava por baixo. Eles eram reis de um reino de lixo, governando através do medo, em um território de poucos quarteirões. A polícia tentava combatê-los, mas era uma tarefa hercúlea. As testemunhas tinham medo de falar. A comunidade, embora aterrorizada, muitas vezes via a polícia como uma força de ocupação, outra forma de autoridade que não entendia nem se importava com suas vidas. Havia uma linha tênue entre ser uma vítima e ser um informante, e cruzar essa linha poderia ser uma sentença de morte. Assim, o ciclo de violência continuava, alimentado pelo medo, pela pobreza e pelo silêncio. Os nomes de Harry Falls, Ernest Bales e Thomas Gilbert não seriam lembrados hoje se não fossem por suas fotografias policiais e pelos registros empoeirados nos arquivos. Eles não deixaram um legado de poder ou riqueza. Deixaram um rastro de vítimas e uma lenda que cresceu muito além da escala de suas vidas e crimes reais. A história deles é a prova de como a realidade pode ser distorcida, como jovens ladrões e valentões podem, com o tempo, ser transformados em ícones culturais. Mas por trás de cada ícone há uma verdade, e a verdade dos Peaky Blinders cheira a cerveja barata, sangue e desespero. E foi nesse mesmo desespero que eles encontraram seus inimigos mais selvagens, não a polícia, mas outros como eles. A guerra pelo nada era a única guerra que eles conheciam. O principal inimigo dos Peaky Blinders não eram os policiais ou os magistrados, mas a gangue rival que dominava o território adjacente, os Cheapside Sloggers. O nome deles era tão direto quanto seus métodos. Slogger significa aquele que bate com força, e era isso que eles faziam. A rivalidade entre as duas gangues não era sobre o controle de raquetes lucrativas, era sobre o orgulho tribal mais primitivo. Era uma guerra travada nos paralelepípedos com armas que não eram pistolas elegantes, mas tudo o que pudesse ser arrancado da paisagem urbana. Fivelas de cinto de metal pesado, com as tiras de couro enroladas nos pulsos, transformavam-se em manguais, facas de açougueiro, tijolos arrancados de paredes e as onipresentes botas com biqueira de aço eram o arsenal padrão. As batalhas eram eventos épicos e aterrorizantes. Não eram confrontos furtivos em becos escuros, eram tumultos em grande escala, muitas vezes envolvendo centenas de jovens de ambos os lados, que tomavam as ruas principais em plena luz do dia. O sábado à noite era o horário preferido. Após os pubs fecharem,
despejando centenas de homens bêbados e agressivos nas ruas, um único insulto ou um olhar desafiador era suficiente para acender o pavio. Gritos de guerra ecoavam: "Abaixo os sloggers" ou "Morte aos blinders", e em minutos a rua se transformava em um inferno de corpos se chocando. A tática, se é que se pode chamar assim, era a da onda humana. Uma massa de combatentes avançava, balançando seus cintos e atirando pedras. A linha de frente se chocava com uma violência indescritível. Homens caíam com crânios rachados, rostos cortados, costelas quebradas. Não havia regras, não havia quartel. Chutar um inimigo caído não era apenas aceitável, era esperado. O objetivo não era apenas derrotar, mas aniquilar, humilhar o inimigo, de uma forma tão completa que eles não ousassem mostrar seus rostos novamente. O som de uma batalha de gangues era uma cacofonia de gritos, maldições, o baque surdo de metal contra osso e o estilhaçar de janelas. Os jornais da época descrevem essas batalhas com uma mistura de horror e fascinação. Em 1898, uma batalha campal na Bordesley Street deixou dezenas de feridos e um policial, o condestável George Snipe, morto com um tijolo na cabeça. Sua morte chocou a cidade e levou a uma repressão policial maciça, mas a violência era como uma hidra. Corte uma cabeça e duas outras cresciam em seu lugar. A polícia, mesmo quando chegava em força, muitas vezes só conseguia conter o perímetro e prender aqueles que eram lentos demais ou feridos demais para escapar. Dispersar uma multidão de 200 homens enfurecidos e armados era uma tarefa quase impossível. Havia uma dimensão quase ritualística nessas guerras. As gangues invadiam o território umas das outras em ataque surpresa. Um grupo de blinders podia marchar para o coração de Cheapside, vandalizando pubs conhecidos por serem frequentados pelos sloggers, atacando qualquer um que parecesse ser um membro da gangue rival. Os sloggers, por sua vez, retaliariam com igual ou maior ferocidade. A cidade tornou-se um mosaico de territórios perigosos, e cruzar a fronteira invisível entre um bairro e outro era arriscar a própria vida. A lealdade a uma rua ou a um pub podia ser uma sentença de morte. Essa violência constante moldou a mentalidade dos membros da gangue. Eles viviam em um estado de alerta permanente, vendo inimigos em cada sombra. A paranoia e a agressão eram mecanismos de sobrevivência. A capacidade de infligir dor era a sua única forma de capital social. Em seu mundo, a empatia era uma fraqueza perigosa. A vida era uma guerra de todos contra todos, e a única paz que conheciam era o esgotamento após uma batalha ou o estupor do álcool. O que é notável é a ausência de um propósito maior por trás de tanta carnificina. Eles não estavam lutando por rotas de contrabando ou pelo controle de sindicatos. Estavam lutando pelo direito de se gabar, pelo respeito baseado no medo, pela identidade visceral de pertencer a um grupo que era mais temido do que o outro. Era uma guerra por status, no fundo do poço social. A brutalidade era a sua linguagem, a única que eles conheciam e a única que o mundo deles parecia entender. Na Birmingham do século XIX, a violência não era a resposta, era a própria pergunta. Essas batalhas de rua, no entanto, eram o canto do cisne de uma era. A selvageria caótica das slogging gangs era insustentável. Elas eram barulhentas, visíveis e, em última análise, ineficientes do ponto de vista criminal. Elas atraíam a atenção da polícia e do público, mas geravam pouco lucro. O mundo estava mudando. O século XX estava se aproximando e, com ele, uma nova forma de criminalidade estava surgindo. Uma criminalidade mais silenciosa, mais organizada
infinitamente mais letal. Os reis dos paralelepípedos estavam prestes a descobrir que sua força bruta era inútil contra a astúcia e a organização. O fim dos Peaky Blinders e dos Cheapside Sloggers não viria de uma batalha final e decisiva entre eles. Viria de fora. Enquanto eles se esfaqueavam e se espancavam por quarteirões sem valor, homens mais inteligentes estavam construindo verdadeiros impérios criminais baseados não em brigas de rua, mas em apostas, proteção e controle. Eles eram os reis de seu monte de lixo, mas não perceberam que, para além de suas ruas, um novo tipo de predador estava surgindo, um que não lutava por orgulho, mas por controle e por um negócio chamado Billy Kimber. E foi nesse mesmo desespero que eles encontraram seus inimigos mais selvagens, não a polícia, mas outros como eles. A era dos Slogging Gangs terminou não com um estrondo, mas com a chegada silenciosa do profissionalismo. Billy Kimber não era um produto das favelas de Birmingham, da mesma forma que os Peaky Blinders. Ele era um homem de negócios cuja mercadoria era a violência. Ele não estava interessado em brigas de rua por orgulho. Ele estava interessado em dinheiro, e o dinheiro estava nos hipódromos. As corridas de cavalos eram o esporte dos reis, mas também eram um negócio multibilionário para apostadores, agenciadores e, inevitavelmente, para o crime organizado. Kimber, com sua gangue, os Birmingham Boys, ou Brumadgens, viu essa oportunidade. O contraste entre a velha escola dos Blinders e a nova escola de Kimber era gritante. Os Blinders eram reativos, impulsivos, lutando por insultos e por territórios de alguns metros quadrados. A gangue de Kimber era proativa, estratégica. Eles não atacavam indivíduos aleatórios. Eles atacavam agenciadores de apostas para assumir o controle de suas operações. Eles usavam a violência não como uma explosão de raiva, mas como uma ferramenta de negociação. Eles ofereciam proteção aos agenciadores em troca de uma parte de seus lucros. Aqueles que se recusavam eram espancados de forma sistemática e brutal, não por um bando de adolescentes, mas por homens grandes e endurecidos, muitos deles ex-boxeadores. A violência deles era calculada, eficiente e tinha um propósito claro: o lucro. Os Peaky Blinders, com seus lenços de seda e suas brigas caóticas, de repente pareceram antiquados, quase pitorescos. Eles eram amadores em um jogo que se tornara profissional. Quando a gangue de Kimber começou a expandir seu controle sobre Birmingham, os Blinders não eram vistos como rivais sérios. Eram um incômodo, uma relíquia de um tempo mais simples e mais estúpido. Kimber e seus homens não precisaram declarar uma guerra aberta contra eles. Eles simplesmente os tornaram irrelevantes. O poder no submundo do crime estava mudando de mãos, passando da força bruta para a organização e a inteligência financeira. Alguns dos antigos membros das Slogging Gangs podem ter sido absorvidos pelas novas estruturas criminosas, tornando-se soldados de baixa patente para homens como Kimber. Outros simplesmente desapareceram, engolidos pela prisão, pela pobreza ou pela idade. A vida de um gangster de rua é curta. Sem uma estrutura para apoiá-los, eles eram vulneráveis. Sua notoriedade local não significava nada para os criminosos de Londres ou Manchester, com quem Kimber fazia alianças e negócios. Os Blinders eram um peixe grande em um aquário minúsculo, e o oceano estava chegando. A ascensão de Billy Kimber representou o fim da rua como o principal campo de batalha. O crime estava se mudando para os bastidores, para as salas dos fundos dos pubs, para os escritórios dos agenciadores de apostas. As armas também estavam mudando. Enquanto os Blinders ainda confiavam em cintos e botas,
Homens como Kimber começaram a usar revólveres. Uma arma de fogo em uma briga de rua muda completamente a equação. Ela anula a superioridade numérica e a força física. Ela introduz um nível de letalidade que torna as batalhas campais das slogging gangs um suicídio. O gangster com uma arma sempre vencerá o gangster com um tijolo. A história da derrota dos Peaky Blinders não é uma de batalhas gloriosas. É uma história de obsolescência. Eles foram superados, flanqueados e simplesmente ignorados até se tornarem uma nota de rodapé na história do crime de Birmingham. Seu tempo havia passado. A crueldade animal, que os tornara temidos em suas próprias ruas, era inútil contra um sistema organizado que operava com a lógica fria do negócio. O mundo do crime havia evoluído e eles foram deixados para trás, dinossauros de uma era de violência primal. A ironia é que, enquanto a série de televisão retrata os Peaky Blinders derrotando Billy Kimber, a realidade histórica é exatamente o oposto. Foram Kimber e os Birmingham Boys que representaram o futuro do crime, um futuro ao qual os Blinders não pertenciam. Eles eram o passado, uma memória desbotada de uma época em que o crime era mais sobre exibicionismo do que sobre impérios. Esta mudança de poder foi um golpe fatal para a cultura das gangues de rua, mas havia outro golpe vindo, não do submundo, mas de cima. Uma nova força estava chegando a Birmingham, uma força que não podia ser comprada ou intimidada, e seu nome era Charles Houghton Rafter. Este confronto de eras criminais levanta uma questão fascinante sobre a natureza do poder. O que é mais perigoso, a violência caótica e imprevisível de uma gangue de rua ou a violência organizada e calculista de um sindicato do crime? Deixe sua opinião nos comentários e escolha o mal que você julga maior. Eles eram os reis de seu monte de lixo, mas não perceberam que, para além de suas ruas, um novo tipo de predador estava surgindo. Um que não lutava por orgulho, mas por controle e por um negócio chamado Billy Kimber. Mas enquanto o submundo se reorganizava, a lei também estava se preparando para a guerra. Em 1899, Charles Houghton Rafter, um homem forjado na dura Royal Irish Constabulary, foi nomeado chefe de polícia de Birmingham. Ele não era um burocrata local, ele era um profissional, um estranho com um mandato claro: limpar a cidade. Rafter não via as gangues como um problema social a ser compreendido. Ele as via como um inimigo a ser esmagado. A chegada de Rafter marcou o início do fim para a cultura das slogging gangs. Ele trouxe consigo uma mentalidade de tolerância zero que era completamente nova para Birmingham. Sua primeira ação foi reformar a própria força policial. Ele instituiu padrões mais rígidos de treinamento e disciplina. Ele recrutou homens maiores e mais fortes, muitos deles, como ele, vindos da Irlanda, homens que não tinham laços locais ou medo das gangues. Ele aumentou o número de policiais nas ruas e os equipou melhor. A mensagem era clara: a polícia não iria mais recuar. Rafter implementou novas táticas de policiamento. As patrulhas foram intensificadas nas áreas mais perigosas. A polícia começou a operar em grupos maiores, tornando os ataques de gangues contra oficiais solitários muito mais difíceis. Ele ordenou batidas constantes em pubs e estabelecimentos conhecidos por serem pontos de encontro de gangues. A pressão tornou-se implacável, sufocante. Para os Peaky Blinders e outras gangues, as ruas que eles antes consideravam suas, de repente, se tornaram território inimigo. O jogo de gato e rato havia mudado. Agora, os ratos estavam sendo caçados sem trégua. O chefe de polícia Rafter entendeu que a prisão de alguns membros de baixo escalão não era suficiente. Ele mirou nos líderes, ou naqueles que eram percebidos como líderes.
Ele trabalhou em estreita colaboração com os magistrados para garantir que as sentenças fossem mais duras. A era das poucas semanas de trabalhos forçados por agressões graves estava chegando ao fim. Juízes começaram a impor sentenças de vários anos de prisão. Para uma gangue cuja força dependia de sua presença visível e intimidadora nas ruas, o encarceramento em massa de seus membros mais ativos foi um golpe devastador. A campanha de Hafter foi uma guerra de atrito. Ele não esperava uma vitória rápida. Ele aplicou uma pressão constante e metódica. As prisões se multiplicaram. Os julgamentos tornaram-se eventos exemplares, amplamente noticiados na imprensa, que agora apoiava abertamente os esforços do novo chefe de polícia. A opinião pública, cansada da violência e do medo, estava firmemente do lado da lei. Os Peaky Blinders se viram isolados, caçados pela polícia e odiados pela comunidade que antes aterrorizavam. Sua base de poder, o medo, estava erodindo. O confronto entre Hafter e as gangues não foi um thriller de ação. Foi a aplicação lenta e inexorável da força do Estado. Não havia tiroteios espetaculares ou perseguições de carros. Havia patrulhas intermináveis, batidas noturnas, interrogatórios e a burocracia fria do sistema judicial. Os gangsters, que prosperavam no caos e na violência explosiva, não tinham resposta para essa pressão organizada e persistente. Eles foram gradualmente desgastados, um por um. Seus líderes foram presos, forçados a fugir da cidade ou simplesmente decidiram que o jogo não valia mais a pena. Em poucos anos, o cenário das ruas de Birmingham mudou drasticamente. As grandes batalhas de gangues tornaram-se uma raridade. Os grupos de jovens que dominavam as calçadas desapareceram. A violência não foi completamente erradicada, é claro. O crime continuou. Mas a cultura das gangues de rua, abertas e desafiadoras, da qual os Peaky Blinders eram o exemplo mais famoso, foi quebrada. Charles Rafter não eliminou o crime, mas ele o empurrou de volta para as sombras. Ele tornou o crime de rua visível e barulhento, muito mais perigoso e muito menos lucrativo. A mão de ferro de Hafter foi um dos principais fatores no declínio dos Peaky Blinders. Ele representava a ordem, a disciplina e a força organizada do Estado. Contra isso, a fúria caótica de adolescentes de favelas não tinha chance. A máquina do Estado, uma vez que decide se mover, é implacável. Os Peaky Blinders aprenderam essa lição da maneira mais difícil. Eles eram um produto de uma era de policiamento fraco e desorganizado. Quando a polícia se profissionalizou, seu tempo acabou. A história deles é um exemplo clássico de como a aplicação eficaz da lei pode desmantelar até mesmo as culturas criminosas mais arraigadas. Não foi sobre heroísmo individual, mas sobre sistema, estratégia e vontade política. Hafter não era um herói de ação, era um administrador eficiente da força. E sua eficiência foi o veneno para as gangues de Birmingham. Mas, mesmo a força de um homem como Hafter e a ascensão de criminosos como Kimber não seriam o golpe final. Um evento muito maior estava se formando no horizonte, um evento que mudaria o mundo para sempre e tornaria as pequenas guerras de Birmingham terrivelmente insignificantes. Esse evento foi a Grande Guerra. A guerra mudou tudo. Quando a Grã-Bretanha declarou guerra à Alemanha, em 1914, um fervor patriótico varreu o país, chegando até mesmo às favelas mais sombrias de Birmingham. Para muitos jovens, incluindo ex-membros e membros aspirantes de gangues, o exército oferecia uma saída, oferecia um salário regular, 3 refeições por dia e, o mais importante, uma forma sancionada de violência. A agressão que antes era gasta em brigas de rua, agora podia ser direcionada
contra um inimigo nacional. O recrutamento foi um sucesso estrondoso. Muitos dos jovens que teriam formado a próxima geração de Peaky Blinders foram para as trincheiras da França e da Bélgica. Lá, eles experimentaram um nível de violência e horror que fazia as batalhas de rua de Birmingham parecerem brincadeiras de criança. A fivela do cinto e a bota com biqueira de aço eram inúteis contra metralhadoras, artilharia e gás venenoso. A crueldade individual que lhes dava status em casa era irrelevante diante da carnificina industrializada da guerra moderna. A guerra não era um campo de testes para gangsters, era um moedor de carne. Aqueles que sobreviveram e voltaram para casa em 1918 não eram os mesmos. Alguns voltaram fisicamente mutilados, incapazes de lutar. Outros, e talvez a maioria, voltaram psicologicamente quebrados, assombrados pelo que hoje chamaríamos de transtorno de estresse pós-traumático. A arrogância e a fanfarronice que caracterizavam o gangster de rua foram substituídas por um cansaço profundo e uma desilusão com a violência. Depois de ver a morte em uma escala tão massiva, a ideia de lutar por um quarteirão parecia absurda e fútil. Este é um dos maiores pontos de divergência entre a história real e a ficção popular. A série da BBC retrata os irmãos Shelby voltando da guerra mais fortes, mais duros, usando suas habilidades e traumas para construir um império criminoso. A realidade foi o exato oposto. A guerra não forjou a gangue, ela a destruiu. Ela removeu uma geração inteira de jovens das ruas. E aqueles que retornaram estavam, em sua maioria, incapacitados ou desinteressados em retomar o antigo estilo de vida. A guerra foi o prego final no caixão da cultura das slogging gangs. O mundo do pós-guerra também era um lugar diferente. A estrutura social de Birmingham havia mudado. As mulheres haviam assumido muitos dos trabalhos nas fábricas durante a guerra, ganhando uma nova independência. O governo estava mais envolvido na vida das pessoas. O policiamento continuou a se profissionalizar. O crime organizado, como o de Billy Kimber, que havia prosperado durante a guerra, controlando o mercado negro e as apostas, estava agora ainda mais entrincheirado. Para os criminosos de rua à moda antiga, simplesmente não havia mais espaço. O próprio termo Peaky Blinder já havia perdido seu significado específico. Em vez de se referir a uma gangue em particular, tornou-se um termo genérico, usado pela imprensa e pelo público para descrever qualquer grupo de jovens violentos em Birmingham. A gangue original, a dos Fowles, Bales e Gilberts, do final do século XIX, já era uma memória distante. A Primeira Guerra Mundial garantiu que eles não tivessem sucessores. A linhagem foi quebrada para sempre. A guerra também redefiniu o conceito de homem duro. Um veterano que sobreviveu à Batalha do Somme não ficaria impressionado com um jovem valentão de rua. Os verdadeiros homens duros eram os que voltavam com medalhas e cicatrizes de uma guerra real, não de brigas de bar. O status e o respeito que as gangues antes buscavam através da violência local foram eclipsados pela escala épica do conflito global. As pequenas disputas de Birmingham foram reduzidas à sua verdadeira dimensão, insignificantes. O desaparecimento dos Peaky Blinders como um fenômeno real foi, portanto, o resultado de uma tempestade perfeita, a ascensão do crime organizado profissional, o policiamento eficaz de Charles Rafter e o cataclismo da Primeira Guerra Mundial. Eles não foram derrotados em uma batalha final gloriosa. Eles simplesmente se tornaram obsoletos, uma relíquia de uma época que não existia mais. A realidade de sua queda é muito menos dramática, mas muito mais profunda do que qualquer ficção. Eles não desapareceram com um estrondo, mas
com o gemido coletivo de uma geração perdida nas trincheiras. E foi nesse vácuo, nesse silêncio deixado pela história, que a fábrica de mitos começou a trabalhar. Como então, um bando de ladrões de rua, violentos e de vida curta, se transformou em um ícone cultural global, um símbolo de estilo, rebelião e inteligência criminosa. A resposta está na poderosa e sedutora máquina de fazer mitos. A transformação começou lentamente. Após a Primeira Guerra Mundial, o nome Peaky Blinder já era uma lenda local em Birmingham, um bicho-papão usado para assustar crianças, um termo nostálgico para uma época de violência mais pura e menos comercial. A realidade dos crimes mesquinhos já estava sendo esquecida, substituída por uma memória folclórica. O primeiro grande passo na mitificação foi a apropriação do nome. Qualquer gangue de jovens que aparecesse em Birmingham nas décadas de 20 e 30 era rotulada pela imprensa como os novos Peaky Blinders, mesmo que não tivessem nenhuma conexão com a gangue original ou seu estilo. O nome tornou-se um rótulo conveniente para o crime de rua, um sinônimo de perigo juvenil. Foi aqui que a lenda das lâminas de barbear realmente ganhou força. Contar histórias sobre adolescentes que cegavam inimigos com seus bonés era muito mais emocionante do que relatar a verdade sobre roubos de bicicletas e espancamentos de bêbados. O mito era uma história melhor. A literatura também desempenhou seu papel. Romancistas e cronistas sociais, como Philip Gooderson, em seu livro As Gangues de Birmingham, começaram a documentar e, inevitavelmente, a romantizar a era das slogging gangs. Ao colocar suas histórias no papel, eles as solidificaram, dando-lhes uma estrutura e um drama que a realidade caótica nunca teve. Eles transformaram líderes de gangues anônimos em personagens e brigas de rua, sem sentido, em batalhas épicas pelo controle da cidade. A história estava sendo reescrita, não por malícia, mas porque a natureza humana anseia por narrativas. Nós transformamos monstros em figuras trágicas porque é mais fácil de entender do que a banalidade do mal. E então, em 2013, veio o golpe de mestre da mitologia, a série de televisão da BBC, com cinematografia deslumbrante, um roteiro afiado e uma trilha sonora moderna e pulsante. A série não apenas ressuscitou o nome Peaky Blinders, ela o reinventou completamente. Os ladrões analfabetos das favelas foram transformados na família Shelby, estrategistas geniais, homens de negócios implacáveis, anti-heróis, torturados pela guerra que enfrentam Winston Churchill, a máfia e o exército republicano irlandês. A série pegou o nome e o estilo visual, a boina, o casaco e construiu um universo ficcional inteiramente novo ao redor deles. O sucesso foi global e avassalador. A série criou uma imagem tão poderosa que para milhões de pessoas ela se tornou a verdade. O mito substituiu completamente a história. A razão para essa popularidade é complexa. Em parte, é a estetização da violência. A série torna a brutalidade coreografada e estilosa. Em parte, é o apelo do anti-herói, a figura que opera fora da lei, mas tem seu próprio código de honra. E, em grande parte, é um anseio por uma masculinidade percebida como autêntica, forte e intransigente em um mundo moderno cada vez mais complexo e regulado. A imagem do Shelby oferece uma fantasia de poder e controle. O resultado é um fenômeno cultural fascinante. A imagem dos Peaky Blinders tornou-se uma marca global. Pubs, barbearias, linhas de roupas, uísque, videogames, todos capitalizam sobre a lenda. A boina, antes um símbolo de pobreza da classe trabalhadora, tornou-se um acessório de moda.
usado por celebridades e hipsters em todo o mundo. A ironia é imensa. Um símbolo de privação e violência foi reembalado e vendido como um produto de luxo. A realidade suja foi completamente lavada, deixando apenas o invólucro brilhante e comercializável. A fábrica de mitos funciona porque preferimos lendas a lições de história. A história real dos Peaky Blinders é uma lição desconfortável sobre pobreza, violência e falta de oportunidades. É uma história suja, triste e sem heróis. O mito, por outro lado, é uma fantasia emocionante de poder, família e redenção. Ele nos permite torcer pelos bandidos sem ter que confrontar a feiura de seus crimes reais. Ele nos dá o drama sem o trauma. E qual você acha que vende melhor? A verdade inconveniente ou a ficção glamurosa? Escreva nos comentários qual produto da fábrica de mitos você consome com mais frequência. Mas e se pudéssemos contornar a fábrica de mitos e ir diretamente à fonte? E se pudéssemos abrir os arquivos empoeirados e olhar nos olhos dos verdadeiros Peaky Blinders? A arqueologia da violência não requer pás e pincéis, mas a paciência para decifrar a caligrafia desbotada dos relatórios policiais e a coragem para encarar a verdade crua das fotografias de identificação. Os arquivos do West Midlands Police Museum e dos arquivos nacionais contam uma história sem trilha sonora e sem câmera lenta. É uma história de fatos frios e implacáveis. Vamos olhar novamente para as fotografias. Harry Fowles, Ernest Bales, Thomas Gilbert e outros como Stephen McNichol e David Taylor. Eles não posam como reis do crime. Eles parecem o que eram: jovens da classe trabalhadora, alguns desafiadores, outros assustados, todos eles magros e com roupas que, embora elegantes para seus padrões, estão longe do luxo impecável da ficção. Suas fichas criminais, anexadas às fotos, são um catálogo da pequena criminalidade: roubo de loja, agressão a policial, vadiagem, bebedeira e desordem. Não há menção a controle de hipódromos ou contrabando de armas. As descrições físicas nos registros são brutalmente diretas. Cicatriz na bochecha esquerda, nariz quebrado, tatuagem de um ponto azul na mão. Esses eram homens marcados pela violência, não estrategistas que a dirigiam de longe. Suas ocupações listadas são um hacking para a classe trabalhadora industrial, operário de latão, polidor de metal, trabalhador geral ou, mais frequentemente, nenhuma. Eles eram o produto excedente das fábricas, os jovens para quem não havia trabalho ou futuro. O crime não era uma escolha de carreira ambiciosa, era uma das poucas opções disponíveis. As citações dos registros judiciais destroem qualquer noção de eloquência ou planejamento. As transcrições dos interrogatórios revelam negações teimosas, desculpas esfarrapadas e uma linguagem grosseira e inculta. Eles não faziam discursos sobre honra ou família. Eles tentavam evitar a prisão. Um registro descreve um membro da gangue que, ao ser preso por roubar botas, alegou que as encontrou na rua. O juiz, sem se impressionar, o sentenciou a 3 meses de trabalhos forçados. A realidade do sistema judicial, para eles, não era um duelo de inteligências, mas um processo rápido e, muitas vezes, brutal. As sentenças são, talvez, a prova mais contundente da escala de suas operações. Na série, os Shelby cometem assassinatos, traição e terrorismo, crimes que os levariam à forca sem hesitação. Os verdadeiros Peaky Blinders recebiam sentenças que hoje pareceriam leves. Pelo brutal espancamento de George Eastwood, os agressores receberam apenas 1 mês de prisão cada. Outros crimes de agressão resultavam em multas ou curtos períodos na prisão local. Isso não significa que os crimes não fossem sérios,
mas mostra que as autoridades os viam como o que eram: vandalismo e violência de rua, não uma ameaça organizada ao Estado. Os artigos de jornais da época, quando lidos em seu contexto original, pintam um quadro de pânico local, não de uma saga criminosa nacional. Jornais como o Birmingham Daily Mail lamentavam o terrorismo de gangues e pediam uma ação policial mais dura, mas seus nomes raramente apareciam nas manchetes nacionais. Eles eram um problema de Birmingham, um espinho no pé da cidade, não uma força a ser reconhecida em Londres ou em outros lugares. A arqueologia dos arquivos revela a verdade provincial e limitada de seu alcance. Esses documentos são o antídoto para o mito. Eles nos mostram que a história real é muitas vezes mais complexa e menos satisfatória do que a ficção. Não há heróis ou vilões claros, há apenas pessoas desesperadas fazendo coisas terríveis em circunstâncias desesperadoras. As fotografias nos arquivos são a evidência mais poderosa. Olhar nos olhos de um jovem Harry Fawcett não é olhar para um anti-herói trágico, é olhar para um garoto perdido, um produto de um sistema que o criou e depois o puniu por ser exatamente o que o sistema o fez. Os arquivos não oferecem romance, mas oferecem algo mais valioso: a verdade. E a verdade é que seu império nunca se estendeu para além do cheiro da fumaça de sua própria cidade. A ficção adora a expansão. Uma história sobre uma gangue local é interessante, mas uma história sobre essa mesma gangue conquistando a capital e se envolvendo em política nacional é um épico. A série da BBC, para criar o drama necessário, inflou a escala das atividades dos Peaky Blinders a proporções míticas. Mas vamos aos fatos. Os Peaky Blinders já estiveram em Londres para disputar território com as gangues locais? A resposta, baseada em todos os registros históricos disponíveis, é um sonoro e inequívoco não. A ideia de uma gangue de Birmingham, cujas operações mal se estendiam por alguns bairros, viajando para Londres para desafiar as poderosas gangues da capital, é historicamente absurda. As gangues de Londres daquela época, como a liderada por Charles Darby Sabine, eram muito mais sofisticadas e poderosas do que qualquer coisa que Birmingham tinha a oferecer. Sabine, um imigrante italiano, controlava o mundo das corridas de cavalos no sul da Inglaterra com uma eficiência implacável. Ele tinha conexões com a polícia, com políticos e com a máfia siciliana. Comparar os Peaky Blinders a Sabine é como comparar um cão de briga de rua a um leão. Os Blinders eram um problema local, Sabine era um problema nacional. Se eles tivessem tentado se expandir para Londres, teriam sido eliminados sem cerimônia. E a conexão com Winston Churchill? Na série, Churchill usa os Shelby como seus agentes secretos, uma aliança improvável e fascinante. Na realidade, não há absolutamente nenhuma evidência de que Winston Churchill sequer soubesse da existência dos Peaky Blinders. Churchill, como secretário de Estado do Interior, estava preocupado com ameaças ao Império Britânico, com a ascensão do comunismo e com a instabilidade na Irlanda. Uma gangue de rua em Birmingham simplesmente não estava em seu radar. A ideia de ele se aliar a criminosos para missões secretas pertence puramente ao reino da ficção de espionagem, não à história. E quanto ao exército republicano irlandês, o IRA, a série tece uma trama complexa de intriga e contrabando de armas. É verdade que Birmingham tinha uma grande população irlandesa e que a cidade era um centro de fabricação de armas, o que a tornava um local de interesse para grupos como o IRA. No entanto, não há nenhum registro que ligue a gangue Peaky Blinders a qualquer atividade política ou paramilitar. Eles eram criminosos não revolucionários. Seu interesse era o lucro pessoal, não a causa irlandesa.
Envolver-se em política em um nível tão alto seria atrair um tipo de atenção do governo que eles não poderiam sobreviver. Era um jogo muito além de sua liga. A necessidade de inflar a escala de suas atividades na ficção é compreensível do ponto de vista narrativo. Para criar apostas altas e conflitos dramáticos, os heróis precisam de inimigos poderosos. Colocar os Shelby contra a máfia italiana, o governo britânico e revolucionários irlandeses cria um espetáculo. Mas é crucial distinguir esse espetáculo da realidade histórica. A verdade é que o mundo dos Peaky Blinders era pequeno. Seu campo de batalha eram as ruas de Small Heath, não os corredores do poder em Westminster. Seus inimigos eram os Cheapside Sloggers, não a Scotland Yard. Essa desmistificação não diminui o drama de sua história real. Pelo contrário, ela o foca. A verdadeira tragédia e o verdadeiro interesse dos Peaky Blinders não residem em suas conquistas fictícias, mas em sua luta desesperada e real dentro do ambiente claustrofóbico e brutal da Birmingham industrial. A história deles é mais poderosa como um microcosmo da vida, da classe trabalhadora e da violência social do que como um épico criminoso falso. Ao desinflar o mito, não perdemos a história. Encontramos uma que é mais humana, mais trágica e, em última análise, mais verdadeira. E essa verdade nos leva a uma ironia final, uma que eles nunca poderiam ter imaginado. Percorremos um longo caminho, dos paralelepípedos ensanguentados de Birmingham, manchados pela violência de adolescentes desesperados, até as passarelas da moda de Milão e os bares temáticos de Nova York. A história dos Peaky Blinders fechou um círculo completo e perversamente irônico. O que começou como uma manifestação da mais profunda pobreza e exclusão social foi transformado, pela alquimia da cultura pop, em uma marca de luxo, um símbolo de estilo e rebeldia chique. A boina plana, antes o uniforme do ladrão de rua, agora é um acessório vendido em lojas de grife por centenas de dólares. É o triunfo final do mito sobre a realidade. A ironia do destino é palpável. O nome da gangue, que uma vez fez com que os moradores de Birmingham trancassem suas portas e apressassem o passo, agora é usado para vender de tudo, desde cerveja artesanal a cortes de cabelo. Os verdadeiros Peaky Blinders, homens como Harry Fawcett, que foram presos por roubar uma bicicleta, ficariam perplexos ao ver seu legado transformado em um produto de consumo de massa. Eles, que lutaram por migalhas, tornaram-se o rosto de uma indústria multimilionária. A realidade brutal de suas vidas foi completamente apagada, substituída por uma imagem cuidadosamente construída e altamente lucrativa. Este fenômeno não é exclusivo dos Peaky Blinders, mas eles são talvez o exemplo mais extremo. Ele revela algo profundo sobre a nossa sociedade moderna. Temos uma capacidade quase infinita de consumir e comercializar a história, de lixar suas arestas ásperas até que ela se torne suave e palatável. Transformamos a história em entretenimento e o entretenimento em mercadoria. A verdade desconfortável sobre a violência, a pobreza e a injustiça social é reembalada como uma aventura estilosa com personagens fotogênicos. Nós não queremos a lição, queremos o logotipo. O que isso diz sobre nós? Talvez diga que preferimos mitos bonitos a verdades desconfortáveis. A história real dos Peaky Blinders nos força a confrontar as falhas da sociedade, a brutalidade da pobreza e a natureza cíclica da violência. É uma história que nos acusa. A lenda, por outro lado, nos absolve. Ela nos permite desfrutar da emoção da transgressão sem qualquer culpa ou consequência. É uma forma de turismo histórico em que podemos visitar o passado perigoso
sem nunca ter que sentir o seu frio ou o seu medo. O legado da boina plana, portanto, não é o de um império criminoso, mas o de uma poderosa máquina de contar histórias. É um testemunho da nossa capacidade de reescrever o passado para se adequar aos nossos desejos presentes. A história real da gangue terminou há mais de um século em prisões, trincheiras e valas comuns. Mas a sua lenda está mais viva do que nunca. Um fantasma estiloso que assombra a nossa imaginação coletiva. Eles não são mais um fenômeno histórico, são uma propriedade intelectual. E assim, a fumaça das chaminés de Birmingham se dissipou, substituída pelo brilho das telas de televisão e smartphones. A violência crua dos paralelepípedos foi substituída pela violência coreografada do streaming. A história tornou-se uma mercadoria e a memória uma marca. Agora que você conhece os dois lados, a escolha é sua. O que você levará consigo desta jornada? A verdade brutal que força a reflexão ou a lenda sedutora que permite sonhar? Escreva sua escolha final nos comentários, pois decidir como lembramos do passado é decidir quem somos no presente.